Nas semanas anteriores, nós estávamos falando sobre o tipo de texto de reportagem, né? O tipo de texto que nós estávamos trabalhando. Então, nós lemos uma reportagem de crianças que ficam sozinhas em casa e passaram por algumas situações, né, em que elas tiveram que tomar algumas decisões. E, e aí, na aula passada, vocês tinham que escolher um tema e pensar em perguntas que vocês fariam para os seus entrevistados. Vocês fizeram essas perguntas? Oi? Eu esqueci. Esqueceu? Então, nós vamos fazer agora, tá? Prof. Fala, Thiago. O Thiago? Quem tá falando? Não, Guilherme. Fala, Guilherme. Prof, eu vou embora quarta ou sexta. O trabalho tem que ser entregado na quarta, mas vai poder talvez em outro dia ou não? Não, no seu caso, lembra que a Prof falou que você pode estar mandando para mim pelo WhatsApp? Só porque você não está na cidade, tá? Prof, porque talvez sai meio ruim a minha letra ou você não pode entender, só isso. Entendi. Tá, então se você levar até sexta, não tem problema. Pode estar levando sexta, tá? Até sexta-feira. Já que você já vai voltar mesmo, né? Então, vamos lá. Então, eu tinha colocado aqui... Você fez, Rafa, as perguntas para o entrevistado? Não, também? Então, vamos pensar aqui. Espera só um pouquinho, Yuri, já abro para você. Pode falar. Qual é entrevista? Eu vou compartilhar aqui para vocês lembrarem. Tá. Era essa aqui. Nós tínhamos lido, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Nós tínhamos lido essa reportagem. Fizemos fiz algumas perguntas, vocês responderam, né? E aí, por último, era para imaginar que você era um jornalista e escolher um desses temas para vocês escreverem sobre esse assunto, um desses assuntos aqui. E aí pensar em perguntas que você poderia fazer para o seu entrevistado a respeito desse assunto. Então, vamos pegar o caderno de produção textual agora, ou de português, para quem está sem o caderno de produção. E aí vocês já vão pensar em que tema que vocês querem falar. Sobre o medo que as crianças têm, sobre um grande sonho, sobre um programa de TV favorito ou o que as crianças acham da escola. Pegaram um caderno de produção textual? Ou de português? Sim? Yuri pegou? Vocês não copiaram aquele texto, né? Então, vamos escrever aquele lá, coloca lá. Já tinha colocado colégio evangélico e data, não já? Então, abram o caderno na última atividade que vocês fizeram. Estão me ouvindo, pessoal? Então, abram o caderno. Se a áudio está ruim. Abrir o caderno. Professora, Oi. eu já escolhi o meu assunto. Aí eu posso lá umas linhas, escrever Pode perguntas. começar a escrever, então, o seu texto. Já, a sua reportagem, tá? Escrever sobre isso, como se você estivesse falando sobre aquele tema, né? Fazendo uma reportagem sobre aquele tema. Eu vou compartilhar novamente aqui. Vocês vão copiar esse slide. Então, coloca lá, produção de texto.
Robótica. Eu já mandei no chat para você. É ser publicado num suplemento infantil a respeito dos das que crianças têm, um programa, um grande sonho, programa favorito. Tem alguém com o áudio aberto? Fecha, por favor. Luísa. Cuidado, vó, não deixa elas entrar. Vó, não deixa. Estão me ouvindo agora? Regiore, está me ouvindo? Sim, já pegou o caderno? Não? Então, eu mandei no chat para você, que era para pegar o caderno de português ou de produção textual, né? E copiar o enunciado do slide, tá? Vou compartilhar novamente aqui. Então, copie, escolha um desses assuntos, né? E aí você vai escrever as perguntas e, e vai começar a escrever o seu texto, a sua reportagem. Como eu disse nas aulas anteriores, talvez precise ser feita uma pesquisa, né? Para vocês terem ideia do que vocês vão falar sobre aquele assunto. Então, mas copiem esse slide, é para copiar. Copiar o quê? Esse slide aqui, que está aqui. Imagine que você é um jornalista, ponto. O diretor do jornal pede que você faça uma reportagem, vírgula, tudo isso aqui, bem rapidinho. Não esquece de colocar colégio evangélico e data, tá? Tá fazendo, Luísa? Professora, eu terminei. Eu só me escrevi as respostas ainda. É porque as respostas, na verdade, você tem que entrevistar alguém. Então, já escolheu o seu tema? Sim, eu posso falar? Pode sim. Tá, eu escolhi Os outros o podem medo, continuar copiando, tá, gente? eu escolhi o medo que as crianças têm. Aí eu pulei 2 e escrevi. Pergunta: qual é o seu pior medo? Por que você tem medo disso? E muitas pessoas têm medo disso? Então, mas aí muitas pessoas têm medo disso. Será que a criança vai saber se muitas pessoas têm medo? Na verdade, teria que ser feita uma pesquisa, né? Para saber se muitas pessoas têm medo, têm esse mesmo medo. Então, o que você pode colocar? O que você faz
né? Que atitudes, né? Qual o seu comportamento quando você se vê diante desse medo, quando você está diante dessa situação de medo. Então, o que a criança faz? Ah, eu tenho medo de cachorro, por exemplo. E se aparecer um cachorro na sua frente, o que você faz para poder, né, lidar com essa situação? Tá fazendo, Regiane? Cadê o lápis? Prof, a gente vai ter que perguntar para alguém? Isso, vocês vão ter que fazer uma pergunta. Mas você já pode começar a escrever sobre o assunto. Tá. E aí depois você, na hora de organizar, né, escreve a sua parte e depois você organiza colocando ali as falas dos entrevistados. Ô, Pro, Oi. primeiro tem que copiar algum desses títulos aí para escrever o texto, ou primeiro tem que colocar essa, imagine que você é um jornalista, tem que escrever. Imagine, igual eu falei, imagine que você é um jornalista, ponto, diretor do jornal, desde aqui, ó, produzindo texto, parte 1, imagine que você é um jornalista, até aqui embaixo. Tá É bem certo, só rapidinho, parece ser muito, mas é pouquinho, tá? Só um pouquinho, Ana. tá Parece que é muito, certo, mas é pouquinho. tá Tem que fazer certo, só rapidinho, se ficar enrolando, não vai conseguir terminar. fiz três Pode falar, perguntas. Ana. Eu Tá, só mas fiz pode três perguntas. começar. Pode começar, então, escrevendo então a sua reportagem sobre o medo das crianças. Então, quais são, por exemplo, os medos que as crianças têm, né? Que tipo de medo que crianças sentem? Algumas têm medo de escuro, é um medo que as crianças sentem, né? Medo de cachorro. Lógico que não vai colocar aí medo de leão. Todo mundo tem medo de um leão, né? Mas medo de cachorro não é algo que todo mundo tem, que é só as crianças. Ou medo de cachorro não. Medo de escuro não é todo mundo que tem, mas as crianças, né? Professora, Pode falar. também tem que escrever depois do. Imagina que você é um jornalista. Tem que Tudo escrever que tem que tudo. escrever tudo que está aqui. Tem que ser rapidinho, senão vai acabar o tempo. E esse aqui eu não vou mandar no link, no grupo, hein? Então Tá. tem que fazer rapidinho. Eu já fiz esses dois. Pessoal, uma dica para quem está no celular é deixar ele de lado e você pode ampliar, tá? Se vocês quiserem, dá para aumentar e diminuir, ó, a tela. Quer ver? Quem está comigo aqui no cantinho, tá vendo aqui, ó? Aumenta e diminui. Tá, tá, meu vídeo aqui. Ó,
amplie a tela para você conseguir copiar melhor pelo celular, tá? Eu sei que muitos estão no celular e às vezes fica pequena a letra para ver, né? Para fazer a leitura. Se alguém precisar fazer alguma pergunta, o áudio está aberto, tá? Prof, Oi, pode falar. eu já escolhi o que eu vou fazer. Eu vou fazer o do medo que as crianças têm. Isso, muito bom. Aí você pensa quais são os principais medos que as crianças têm. Espera só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu terminar de responder o Thiago, aí vocês abrem. Quais são os principais medos que a criança tem? Que perguntas você pode fazer para uma criança, né? A respeito desses medos, para as crianças, né? Para obter informações a respeito desse tema. Pensa aí nas perguntas, anota embaixo pula 2 linhas, anota, e aí já pode começar a escrever a sua parte do texto. Tá bom? Pode falar, Gui. Prof, eu vou fazer o do o que as crianças acham da escola. Ok. Hoje as ideias sobre a escola mudaram, né? Esse tempo de pandemia, muitos achavam que a escola era chata, mas estão sentindo falta da escola, né? Você pode colocar essa questão atual. Mais ou menos. Prof, Eu coloquei um Eu ia, grande antes, sonho. se a gente não tivesse. Prof, se a gente não tivesse fazendo aula online, a gente estivesse na escola e você fizesse essa pergunta lá no quadro, eu falaria. O que as crianças acham da escola? Eu ia falar uma perda de tempo. A perda de tempo, não, pode ter certeza. prof, Pode falar, Guilherme Durães. eu já fiz 4 perguntas. Ok, qual que é o seu tema? Qual o maior sonho? Você pode escrever sobre o seu grande sonho, ou o grande sonho de alguém que você conhece, né? Você Eu pode escrever o perguntei seu para grande minha sonho. mãe. Oi? Eu perguntei para minha mãe. Ah, legal, legal. Eu coloquei um grande sonho. Prof. Você também fez um grande sonho? Legal. Ai, desculpa, Letícia. Letícia não, Luísa. Prof, vou trocar, não vai ser o que as crianças acham da escola, não, vai ser grande sonho também. Ai, ai, ai. Programa de TV favorito também é bem legal para escrever, viu, esse tema. E fácil. Duda? Cadê a Duda aqui? Já escolheu o seu tema, Duda? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Qual deles? Primeiro, o medo que as crianças têm. Ok.
Yuri, você escolheu um tema, Yuri? Desses ainda? Não? Pode abrir seu áudio, está liberado, tá? Ô, Pro, eu já escolhi, só que eu ainda não fiz o texto. Aham, mas qual que você quer fazer sobre o quê? Um grande Qual sonho. assunto? Um grande sonho também. Ok. Ô, prof, eu já fiz as 4 perguntas para a Elaine. Tá, pode começar a escrever o seu texto e já pensa quem você pode fazer essas perguntas, quem vai ser seu entrevistado, para você estar colocando no seu texto, tá? Rafael já definiu o seu tema, seu assunto? Eu sou a diretora do jornal e vocês são os jornalistas, tá? Tem que fazer um texto? Tem que fazer um texto. Além das perguntas, tem que escrever o texto, uma reportagem. Entendi. Tá terminando de copiar, Rafael? Sim. Tá. Quem que falou que não entendeu? Professora, como assim escrever o texto? Não eram essas perguntas? Então, agora, essas perguntas é para sua reportagem, para o seu entrevistado. Aí você vai começar a escrever um texto agora, uma reportagem a respeito desse assunto. E aí, no meio da reportagem, você vai colocar as falas as respostas da sua pergunta, né? Por exemplo, você colocou o medo que as crianças têm. Aí você começa a escrever lá. Primeiro você vai dar um título para sua história, né? E depois você vai começar a escrever sobre esse assunto. Então, muitas crianças, né? Ou então você começa com uma pergunta: quem nunca teve medo, né? O medo faz parte do dia a dia das crianças e dos adultos. Um dos maiores medos que as crianças têm é tal coisa. Você pode fazer em relação ao medo que você tem. Você pode contar um medo que você tem, né? Você pode ver com os seus pais quais eram os medos que eles tinham e pode colocar. Adultos também sentem medo, né? Mas os medos são diferentes. Deixa eu continuar aqui com as minhas perguntas. Tiago já definiu também. Joel chegou agora, né, Joel? Joel, pega o caderno de produção textual para copiar essa parte, esse texto. Na verdade, na aula passada, eu tinha pedido para vocês escreverem esse texto. Lembram disso? Você participou da aula passada? Talvez você não esteja com o caderno de produção textual, pode pegar o de português, ok? E aí, copiar esse slide no caderno e pensar Prof, um desses temas. Espera um pouquinho que eu estou falando com o Joel agora, tá? Aguarda um momentinho. E escolher um desses temas para poder escrever sobre ele. Então, você é o jornalista e foi pedido para você escrever sobre um desses assuntos aqui. Você vai escolher, vai copiar tudo, depois você vai escolher um desses assuntos, vai pensar em quem você vai entrevistar, vai escrever algumas perguntas e depois vai escrever a sua reportagem. A princípio, copia o que está aqui, tá? Tem que ser rapidinho. Como você entrou depois, a gente tem pouco tempo. Falta só 8 minutos. Então, tem que acelerar. Pode falar agora, Tiago. prof, aqui no coisa onde a gente está fazendo, vai ter que primeiro copiar o medo que as crianças têm, um grande sonho, programa de TV favorito, Tudo que está nesse slide. ou pode só pegar o medo Não. que as crianças têm? Tudo que está no slide. Todas as outras opções. Tá? E o de baixo, lá não, né? Também. Tudo que está no slide.
Ô, Tá. Pro, eu tenho que copiar 4 textos? Como assim? Escrever as 4 reportagens? É. Não, não precisa escrever as 4, mas você vai escrever os 4 assuntos. Tudo que está escrito nesse slide precisa ser copiado. Tá bom? Tá. Eu vou escrever um grande sonho. Aí eu tenho que escrever. Mesmo assim, você vai copiar o medo que as crianças têm, o grande sonho, o programa de TV favorito e o que as crianças acham da escola. Aí vai escrever também, escolha o assunto da sua reportagem, escreva algumas perguntas, tudo que está aqui nesse slide. Aí vai pular 2 linhas, colocar o seu tema e o que tem, e as suas perguntas e a sua reportagem. Tá bom? Tá. Vamos fazer mais, vamos acelerar, gente, porque tá faltando só 6 minutos. Já se passaram 35 minutos, foi tempo suficiente para copiar esse texto desse slide, hein? Mais do que suficiente. É 5º ano já. Não dá tempo de ficar enrolando muito, não. Vamos acelerar. Quem terminou já vai pensando no assunto. Se quiser ir pesquisar sobre aquele tema. Só que é uma reportagem. Lembrando que é uma reportagem. Tá? Oi, pode falar. Bruno, eu posso escrever. Você acha que normal? Você pode repetir, Ana, que cortou seu áudio, eu não consegui ouvir. Eu posso escrever assim. Você acha esse medo normal? E isso pode, uma pergunta, né? E aí não se esqueça que tem que escrever a reportagem. Essas são só as perguntas para o entrevistado, aí tem que escrever a reportagem. E essa reportagem está valendo nota para... A nota, hein? Eu estou fazendo em cima do que vocês estão fazendo em sala de aula, essa nota de produção textual. Ô, vó, ô, Pro, Oi. a gente vai ter que na quarta-feira entregar e levar também o caderno de produção textual? Não, vocês vão compartilhar comigo essa reportagem na próxima aula. Ah, tá. Me assustei agora. Terminei! Terminou de copiar? E eu já pensei no meu assunto, é um grande sonho. Tá, ok. Então, pode começar a escrever. Pensa nas perguntas, escreve as perguntas que você pode fazer para o entrevistado. E aí, você já pode escrever essas perguntas e começar a escrever a sua reportagem, tá bom? Prof, terminei meu texto. Terminou o texto? Quem terminou o texto? Eu, Guilherme? Prof, eu não. terminei o texto. Cadê o Guilherme? O que você colocou, Guilherme? Fala para a Cru. Qual é seu maior sonho? Ir para o Canadá. Você acha que o Canadá é um lugar barato? Não. Você acha que no Canadá é mais frio do que calor? Sim. Por que você tem o sonho de ir para o Canadá? Para ir trabalhar. Ok. Agora você vai escrever o seu texto, né? A sua reportagem. Essas são as respostas da sua entrevista. E aí, essa entrevista foi feita para você escrever uma reportagem. Então, você vai falar sobre o sonho de ir para o Canadá, por exemplo. Né? O sonho de ir para o Canadá. E aí, você vai fazer uma pesquisa sobre as pessoas que vão para o Canadá. Por que as pessoas querem ir para o Canadá no geral?
Porque não, tem mais pessoas, né, que querem viver no Canadá. E quais são, o que tem de bom no Canadá, o que tem de ruim no Canadá, por exemplo. Para poder escrever esse assunto, você vai ter que fazer uma pesquisa, tá? E aí você vai escrever a sua reportagem. Ok? Então, essa pergunta eu posso responder sobre mim? Oi? Então, essas perguntas eu posso responder sobre mim? Pode ser, se você quiser perguntar para outra criança também. É que ele fez lá na casa dele, essas perguntas ele já tinha Tá. realizado, né? Na verdade, isso aqui a gente pediu na aula passada. Então, eu acho que eu vou responder sobre mim. Tá, ok. Eu só não tinha pedido para a turma da manhã copiar essa parte, mas a gente já tinha falado sobre esse assunto e eu já tinha comentado a respeito das perguntas, né? Aí vamos começar a deixar registrado, então, nos cadernos para eles lembrarem. Pessoal, uma coisa importante, presta atenção aqui bem rapidinho, amanhã, a partir de amanhã, que vai as aulas programadas, tá bom? Então, acredito que hoje à tarde vão enviar, e aí vocês vão fazer a partir de amanhã. Ô, Pro, Pode falar, Yuri. eu já copiei esses 4 assuntinhos aqui. E agora? Tem que copiar essas 2 perguntas aqui? Escolha o assunto da sua reportagem e escreva algumas perguntas. Tudo que está escrito aí. Eu terminei. Posso falar as minhas respostas aqui? Não sei se vai dar tempo, Ana, porque está finalizando o nosso tempo.